Komorebi é uma palavra em japonês, específica para um jogo de luz e sombra que nunca se repete quando a luz do sol atravessam as folhas e o balançar dos ventos e a posição do sol, sempre traz um desenho inédito, sempre traz uma fotografia inédita. Bom, Dias Perfeitos fala um pouco disso. Dias Perfeitos é um filme do Wim Wenders que fala sobre o Hirayama, um personagem que limpa banheiros públicos. Banheiros públicos em Tóquio já é um personagem, é uma arquitetura muito específica e parece que Wim Wenders foi, a princípio, fazer um documentário sobre esses banheiros e durante o processo surgiu a ideia de fazer o filme Dias Perfeitos. Então, nós somos apresentados a Hirayama, um personagem que tem uma rotina muito regrada, uma rotina que ele acorda, ele se arruma, ele arruma as plantas, ele mora sozinho, ele sai, ele olha para o céu, ele respira aquele dia com um sorriso nos olhos e alegre por iniciar mais um dia, pega a sua mesma bebida na máquina e vai fazer a limpeza dos banheiros. E nessa simplicidade a gente vai se apaixonando pelo personagem. Um personagem muito carismático, um personagem que dá valor às pequenas coisas e que valoriza o seu trabalho, valoriza. Ele é muito detalhista, né, na sua limpeza, mesmo se tratando de um serviço muitas vezes não visto de uma boa forma, assim como mostra uma das cenas em que um garotinho havia se perdido da mãe e o Hirayama vai levar esse garoto, vai ajudar esse garoto a encontrar sua mãe, e quando a mãe pega o garoto, ela nem olha para ele, e a primeira coisa que ela faz é passar um álcool em gel, não, ela passa um lencinho umedecido, se não me engano, mas ela limpa as mãos do garoto, né? Enfim, não é uma profissão uh, que, que, que normalmente alguém iria com tanta alegria, mas o personagem vai nos mostrando como que essa rotina, essa simplicidade é vista por ele com tanta gratidão e é o banho que ele toma, é o almoço que ele faz de uma forma solitária em uma praça e onde ele vai e fotografa e sempre faz uma única foto em preto e branco, que é para retratar justamente esse jogo de luz e sombras que eu começo falando aqui neste vídeo, que no Japão se chama Komorebi. Ele vai para o analógico. O filme se passa em um período onde nós todos somos bombardeados por informações, somos bombardeados por tecnologia, somos bombardeados por relações e muitas vezes não sabemos como lidar. Hirayama parece ter encontrado uma forma de, de lidar com isso. E é engraçado que quando eu comecei a assistir o filme, eu vi que a fotografia é quadrada, a fotografia não tem essa expansão horizontal que a gente encontra no cinema, e nós somos apresentados a um enquadramento mais fechado, e eu fiquei me perguntando por quê. Para mim, foi uma leitura que me pareceu um pouco óbvia ao longo do filme, que é justamente esse fato de que ele reduziu o seu horizonte, ele reduziu a sua rotina, ele reduziu o seu espaço, a sua visão. Ele não quis olhar para tanta coisa, ele não quis ter essa visão para ver tanta coisa. Então ele reduziu para uma rotina, ele reduziu para um lugar um pouco mais quadrado, uma visão para ver as pequenas coisas e curtindo os detalhes da vida. Isso é muito legal. Não sei se foi esse exatamente o intuito do Wim Wenders ao trazer essa fotografia, mas me pareceu uma leitura muito clara, né? À medida que eu fui vendo o filme. E é claro que isso também tem seus contras. Ali também mostra a dificuldade do Hirayama em ter relações. Ao longo do filme ele não se relaciona com ninguém, mesmo com um funcionário mais novo que o ajuda. Ele tem poucas palavras, o funcionário é super comunicativo, é mais jovem, tem mais energia, está querendo se relacionar com uma garota, fica pedindo dicas, fica pedindo ajuda para Hirayama. E é claro que o Hirayama, como um personagem muito simpático, o ajuda, está junto com ele é solícito, ele é, ele é humilde, ele é generoso, mas ele não entra muito na relação, ele fala pouco.
ele não se relaciona muito com as pessoas que ele encontra ao longo do seu dia a dia, né? E é um filme que também não possui trilha sonora. É um filme que a gente só escuta a música que o personagem escuta. Então, se ele coloca uma fita, nós escutamos. Não há uma música que é colocada depois, uma música onde só quem está assistindo ao filme escuta, como é comum a gente vê muito, assim, a gente vê muito isso no cinema. Músicas que só o espectador escuta, não é uma música que está tocando lá na cena, lá na rotina do personagem. E Hirayama tem umas fitas cassetes de músicas americanas. O filme se inicia com House of the Rising Sun e há uma cena muito bonita em que a dona de um restaurante canta essa música em japonês. Mais um momento em que nós somos colocados na rotina dele e ouvimos o que exatamente ele está ouvindo. Então, o tempo todo a gente está junto com o personagem, né? E o filme vai nos dando uma paz, vai nos dando uma tranquilidade. Como é bom a gente reduzir esse horizonte, como é bom a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir, não ter outras interferências, como é bom a gente poder ter uma organização e poder tomar conta da nossa rotina. No entanto, há um momento em que a sua sobrinha chega e essa rotina muda e a gente vai entendendo um pouquinho melhor o porquê que ele escolheu isso. É claro que o filme não revela exatamente essa escolha dele ter essa rotina, mas a chegada da sobrinha, a gente vai vendo algumas questões com a família, a sua irmã, que é, né, a mãe dessa sobrinha dele, uh, ela já se apresenta como uma família aparentemente rica. Até então a gente só via Hirayama como um lugar e um homem simples. Então, aparentemente, ele vem de uma família mais sofisticada e essa rotina é uma escolha dele. Então, essa chegada da sobrinha mostra como ele escolheu esse lugar e o porquê que ele escolheu esse lugar. As dificuldades que temos em lidar com tantas questões familiares, a dificuldade que nós temos nas relações, a dificuldade que nós temos justamente nesse komorebe, esse termo que eu vou trazer novamente, que é o que aparece no final dos créditos do filme, que é essa oscilação entre luz e sombra constante que nunca se repete, que é o que uma relação traz, é o que uma relação nos coloca. Então, nós não temos uma rotina regrada. O que nós temos é uma oscilação de luz e sombra que nós não sabemos exatamente como lidar em cada um dos momentos da nossa vida, em cada forma inesperada que alguém pode surgir. Então, as relações elas são sempre muito inesperadas. Então, ali começa a dar uma dica do porquê que ele recua e vai para uma rotina tão engessada, a ponto de ser sempre o mesmo almoço, a mesma bebida. Ele possui uma alegria de ver essas oscilações, um gosto, mas ele cuida disso através de fotografias em preto e branco, organiza elas em caixa, tem uma coleção dessas fotos no seu armário, mas esse jogo de luz e sombra interno, esse jogo de luz e sombra que todos nós temos é muito difícil de lidar. Então, como que nós queremos que a nossa fotografia do nosso dia seja muito harmônica, que ela possua sempre a mesma rotina, aquilo com o qual a gente possa lidar, mas o vento, a vida, as relações vão nos trazendo oscilações em que essa luz e sombra não são exatas. Às vezes é luz demais, às vezes é sombra demais, e nós não sabemos exatamente como lidar com isso. E é claro que eu estou falando de emoções aqui, né? Eu estou falando como que essas relações nos geram emoções, como que a rotina dele fez ele ter uma alegria dentro das emoções que ele consegue lidar, com as músicas que ele sabe ouvir, com a rotina que ele sabe seguir, mas se entra uma música nova, se entra uma nova dança, se entra uma nova pessoa, geram emoções o qual ele não está afim de lidar. Mas há situações muito emocionantes, como o abraço que ele dá nessa irmã, um abraço emocionado, um abraço até mais afetuoso do que a maneira como ela chega até ele, e ela chega talvez um pouco mais fria, talvez até por esse distanciamento, né? É difícil a gente ter uma leitura exata de tudo que aconteceu, mas
a forma como ele abraça, a forma como ele vai abraçando essas emoções, a forma como ele vai integrando esse passado. E então há uma cena, uma das cenas mais bonitas, eu não sei, o filme todo é bonito, mas há uma cena muito emblemática que é quando o ex-marido, justamente daquela dona do restaurante que canta para ele, que revela estar com câncer, né? É, chega para ele, começa a perceber que ele tem um interesse por ela, eles têm um diálogo muito franco, esse cara é muito franco com ele, e ele pergunta: será que duas sombras, quando duas sombras se encontram, será que fica mais escuro? E ele não fica só na pergunta, ele se propõe ir para uma resposta, ele se propõe ir para uma atitude, se propõe ir para um movimento, e é muito legal porque ele fala: vamos ver. E eles estão numa ponte, num lugar ali, e eles vão para uma posição num poste, e eles ficam em uma posição onde a sombra dos dois são sobrepostas no chão. Fala, vamos ver se duas sombras, quando se encontram, se elas ficam mais escuras ou não. E mostra ali que não, né? Mostra ali que não, e eu acho que esse primeiro afastamento dele em não querer sobrepor as sombras, ou ainda não sobrepor luzes, né? Porque a gente vê luz sempre como algo muito bom, como algo que vai trazer poeticamente, iluminar os caminhos, iluminar os pensamentos, mas também luz demais incomoda. Eu, como fotógrafo, costumo dizer que para ter uma imagem a gente precisa de sombras. Se tiver só luz, a gente não tem imagem, ou se tiver só sombras, não temos imagem. Um conjunto dessa luz e sombra que nos faz possuir alguma imagem, ter uma leitura das coisas. Então ele vai, ao longo do filme, reconhecendo seus valores, quando ele leva as fitas cassetes a um lugar em que é super valorizado esse lugar, esse tipo de mídia, essa fita cassete que está sendo resgatada de um passado, e junto com esse minimalismo, esse significado, ele vai vendo um valor naquilo, ele vai vendo como que ele ajudar esse ajudante dele, esse garoto dele, no seu relacionamento também foi amolecendo ele um pouco, no melhor sentido da palavra, foi trazendo outras oscilações de luz e sombra. A chegada da sobrinha foi um pouco mais forte, mas ajudou ele a enxergar mais essas oscilações que o vento vai nos trazendo. E quando ele encontra com esse cara e ele fala sobre essa junção das sombras, ele já parece estar mais preparado, e é ele quem propõe essa brincadeira de falar: vamos junto, vamos ver se essas sombras ficam mais escuras, e ver que não. É, é um filme lindo onde o que a gente quer trazer para a nossa rotina? Como que a gente consegue afastar algo da nossa rotina? Como que a gente consegue afastar algo do nosso passado? Mas como que o passado sempre vem atrás de nós? A gente não consegue fugir do nosso passado, assim como nós não conseguimos fugir das nossas emoções. Eu vi alguém falar que o personagem, ele é um personagem ideal, um personagem como se fosse analisado, como se tivesse feito muita psicanálise, e ele ter encontrado essa simplicidade da vida. Eu não vejo exatamente dessa forma. Eu acho que a análise ela nunca acaba. Tanto é que o passado o encontra novamente, e quando encontra novamente ele tem que lidar com emoções as quais ele havia guardado em algum lugar, em alguma gaveta, em algum canto, em que só surgia em alguns sonhos de uma forma muito retalhada, de uma forma muito ainda não clara dentro do seu inconsciente, dentro dos sonhos que ele traz ao longo do filme. Sonhos que para ele mergulhar, lugares que para ele ir a fundo, ele também tem que sempre ler um livro antes da noite. Um inconsciente o qual necessita de uma ajuda. Ele, mesmo tendo uma rotina regrada e gostosa e agradável e bonita, para ele entrar para esse inconsciente ele precisava de um livro, ele precisava de uma leitura, e precisava ir para um lugar para poder criar uma coragem de ir para esse sono profundo, para esse inconsciente. Enfim, o filme termina com uma cena que é justamente ele em movimento na sua van, e uma mistura de emoções. Ele sorri, ele chora, e ele caminha com tudo isso, com essa oscilação de luzes que vão passando pelo seu rosto, hora com luzes mais coloridas do semáforo ou de algum letreiro que está passando pela rua,
seja lá o que for, há uma oscilação de luzes em seu rosto e também uma oscilação de sentimentos e emoções. Ele está alegre, ele está triste, a descarga de uma tristeza pode ajudá-lo a chegar em uma alegria um pouco mais viva, mais pulsante. Enfim, é um filme belíssimo, fica aqui a dica para quem ainda não viu. Eu sei que esse vídeo já contém spoilers, mas eu acho que é um filme que dispensa você saber ou não. Acho que você ser conduzido por uma rotina de Hirayama, uh, e a gente dá uma desintoxicada de várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia, é extremamente proveitoso. Enfim, há outras coisas, outros elementos a serem falados aqui no filme, além de enquadramento, trilha sonora, sentimentos, mas fico por aqui nesse. Se você tiver alguma dica de filme, quiser algo, eu já recebi algumas dicas em box, mas as dicas podem ser colocadas aqui nos comentários também. Coloque aqui abaixo o que você gostaria que comentasse, que filme que você gostaria que eu também pudesse trazer aqui para esse canal. O primeiro vídeo nosso foi sobre adolescência, o segundo foi sobre o filme Close, este é o terceiro com Dias Perfeitos. Então, até a próxima.